Olá, é uma alegria, uma satisfação, querida mulher, ter você aí conosco mais uma vez. Então nós já começamos mais um tempinho que nós tiramos aqui para ficarmos juntinhas e eu gostaria já de desejar a graça e a paz do nosso Deus, que esteja superabundando aí também na sua vida, no seu lar, na sua família. É uma satisfação imensa poder ter cada uma de vocês conosco nesta hora. Nós já temos trilhado, não é verdade? Uma caminhada de uma mulher que deseja ter uma vida saudável com Deus. Já observamos vários aspectos do fruto do Espírito, temos estudado sobre como é que se dá essa caminhada da mulher com Deus e onde é que nós podemos nos respaldar. Aqui, olha, nas Escrituras Sagradas, estamos fundamentadas no livro de Gálatas, capítulo 6, estudando o verso 22. A cada semana nós estudamos um aspecto do fruto do Espírito. Já estudamos sobre vários deles. E nesse dia especial vamos estudar sobre um que é de suma importância também. Eu gostaria então, de antemão, após ter saudado cada uma de vocês e externar a alegria imensa que nós temos, a satisfação de poder ter você nos acompanhando, ter você compartilhando com outras mulheres, sendo um canal do instrumento da providência divina para a vida de tantas outras mulheres. É certo que juntinhas nós podemos ir mais longe. Mesmo sem você sair de casa, você pode aí compartilhar esse link com mulheres que você conhece, com amigas, com mulheres da sua família, colegas de trabalho e assim juntinhas podermos aprender e ter a oportunidade também que outras mulheres aprendam aquilo que o Senhor deseja das Sagradas Escrituras para nós. Dito isto, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, que é o livro que nós estamos estudando sobre esse aspecto do fruto do Espírito. E vamos lá ver qual é o aspecto que nós vamos estudar hoje. Já vimos vários. Hoje nós vamos ver sobre fidelidade. O que é isso? Nos dias de hoje ainda existe. O que é que a palavra de Deus nos fala sobre fidelidade? É possível sermos fiéis? Não perca, fique aí ligadinha que nós já vamos poder ler a palavra de Deus e assim nos alimentar com a mesma. Gálatas, capítulo 5, para você que está chegando aí agora, versículo 22. Fidelidade é o último aspecto desse versículo, mas não termina por aqui. Nós ainda vamos estudar as atitudes de Jesus, não é? Porque a cada 3 aspectos nós damos uma paradinha. E nós temos mais outros aspectos para darmos uma olhadinha. Pois bem, vamos lá? Gálatas capítulo 5, verso 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Observe. Você e eu, querida mulher, estamos empreendendo uma jornada, não é? Para poder descobrir o significado de cada faceta do fruto do Espírito. Não é verdade que é um empreendimento, uma jornada que nós queremos trilhar, porque nós desejamos ter uma caminhada com Deus, uma caminhada saudável, uma caminhada bíblica. Então, nós primeiramente nos deparamos com a palavra do Senhor, já lemos aí, você que está chegando agora, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, porque o nosso tema hoje é sobre fidelidade. E estamos empreendendo, eu e você, juntinhas, eu daqui, você daí, para podermos aprender a trilhar esse caminho que o Senhor deseja para nós. Já vimos sobre amor, alegria e paz e podemos perceber como é que eu e você devemos nos relacionar com as circunstâncias da vida. Afinal de contas, todas nós passamos por circunstâncias boas
e nem sempre tão boas, às vezes circunstâncias ruins. O que fazer? Então, nós já vimos que é através do amor, da alegria e da paz que nós aprendemos a lidar com estas circunstâncias, certo? Relembrou aí? Pois bem, vamos seguindo. Depois nós vimos sobre longanimidade, benignidade e bondade. E o que é isso, Cíntia? Tem cada um deles aí na nossa playlist. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, rememorar, recordar. Mas através desses 3 aspectos do fruto do Espírito, nós aprendemos então como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Ok? Até aí? Então, os 3 primeiros, nós vimos como que nós nos relacionamos com as circunstâncias da vida. Os 3 do meio, nós aprendemos a como nos relacionar com as outras pessoas. E os 3 últimos, que são, o primeiro deles é o que nós vamos ver hoje, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, Senhor, está chegando esses. Eu estava curiosa para saber como é que eu posso ser uma mulher fiel, como é que eu posso ser uma mulher mansa e como é que eu tenho domínio próprio diante das circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então você não pode perder essa nova temporada, esses estudos que têm servido de crescimento espiritual para mim e para você, não é verdade? Hoje nós vamos nos deter à fidelidade. E quando nós falarmos sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio, aí nós vamos aprender como disciplinar o meu eu. Como eu consigo disciplinar o meu eu? Como você consegue disciplinar o seu eu? Através da fidelidade, através da mansidão e através do domínio próprio. Vejam que didática tão boa, maravilhosa para você aprender sobre o fruto do Espírito, os 9 aspectos que falam sobre ele, porque nós precisamos de ter todos eles no nosso dia a dia. E aí eu fiz essas subdivisões de 3 em 3 para que didaticamente você consiga tomar nota ou até mesmo memorizar, aprender e colocar em prática. Vamos lá, meninas, vamos lá, que é totalmente possível porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda, que nos encoraja, que tem o desejo de nos tornar mulheres mais bíblicas e que deseja e está conosco nessa nossa caminhada da mulher com Deus. Pois bem, e aí você pode perguntar, Cíntia, mas o que é fidelidade? Primeiro eu já gostaria de falar para você que fidelidade, esse termo no original e de acordo com o texto que nós lemos aí, significa pistos. Esta é a palavra no termo original. E o que é pistos? Pistos é alguém que acredita, é alguém que a partir dessa crença desenvolve uma fé. É a mesma palavra para fé, ou seja, essa fé é que me leva a agir de tal maneira. Você é uma mulher fiel? Você já havia parado para pensar nisso? Não fique pensando em outras pessoas. A partir de agora nós vamos pensar no nosso eu. Gostaria que você fizesse uma autoavaliação sobre a sua vida. Então veja, fidelidade no original significa pistos. Tomou nota? Porque a nossa Bíblia ela é traduzida para o português. Nós precisamos ter consciência de que ela foi escrita ali no grego e no hebraico e a gente precisa se dar conta de qual é o significado da palavra no original. Então é alguém que acredita e é a mesma tradução para a palavra fé. E essa fé é que me leva a agir de tal maneira, certo? Então, dito isso, nós começamos a observar que precisamos diariamente da ajuda do nosso Deus para poder termos esta fidelidade, não é? Na nossa vida. Porque se não for com a graça de Deus, eu e você jamais vai poder ou vai conseguir alcançar ou vai ser uma mulher fiel. A fidelidade, minhas queridas, marca sim a presença de Deus na nossa vida. Quando nós caminhamos com fidelidade, quando eu e você, presta atenção, caminha com fidelidade, nós exibimos, nós
mostramos, nós fazemos transparecer o caráter do nosso Senhor às outras pessoas. Por isso que esse termo e esse aspecto do fruto do Espírito é de fundamental importância. Nós não temos como desconsiderar a fidelidade. A fidelidade é a marca da presença de Deus na vida da mulher cristã. E eu desejo que a partir de hoje nós tenhamos cada dia mais atos de fidelidade no nosso dia a dia. Pois bem, gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse sobre 5 princípios da fidelidade. 5 princípios que não devem faltar, o que você precisa analisar do porquê que eu devo ser fiel, né? Como é que eu vou aprender isso? Ou se eu já desenvolvo esse aspecto, como é que eu vou conseguir captar, viver de uma forma mais digna do Senhor Jesus, sendo uma mulher fiel? A primeira coisa que eu preciso falar para você é que o nosso Deus é fiel. Isso é indiscutível. Nós não podemos esquecer a fidelidade do nosso Deus. Deus é fiel. O salmista, lá no Salmo de número 89, verso 1, nos diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, nos informa: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Aqui eu deixo esses 2 versículos para que nós teríamos vários outros se tivéssemos um pouquinho mais de tempo. Mas quero deixar aqui o Salmo 89, verso 1 e Deuteronômio 32, capítulo 32, verso 4, quando nos reporta a fidelidade do Senhor. Nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus é fiel. Quando eu falo nosso Deus, estou falando no Deus triuno. Deus é fiel, Jesus é fiel. Apocalipse, olha outro texto aí que você não pode esquecer. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 nos diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E olha um outro texto que se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E se a gente pudesse seguir um pouquinho mais, a gente pode ter a plena convicção de que a palavra de Deus, ela também é fiel. Apocalipse capítulo 21, verso 5 nos diz: e aquele que está assentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então vejam quantos versículos nós podemos extrair das Sagradas Escrituras, mostrando a fidelidade do nosso Deus para conosco. Podemos certamente experimentar a fidelidade da Trindade, a fidelidade da Bíblia no nosso dia a dia. E isso eu tenho certeza que você já tem passado por experiências em que estas verdades se tornam absolutas e reais, não é verdade? A Bíblia diz que ainda que eu permaneça infiel, o Senhor permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, o nosso Deus é fiel. A primeira verdade que eu não posso esquecer, ou o primeiro princípio que eu não posso esquecer, é que o meu Deus é fiel. A tua fidelidade é grande, e a tua fidelidade incomparável é. Ninguém há como o nosso Deus. E quando nós falamos sobre fidelidade, a fidelidade do nosso Deus é grande.
A fidelidade do nosso Deus é verdadeira. A fidelidade do nosso Deus triuno é real. E a palavra do nosso Deus é fiel. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria que você tomasse nota. Não apenas aí na caderneta, ou no seu caderno, na sua agendinha, ou no seu celular, mas principalmente no seu coração e na sua mente. O nosso Deus é fiel. Tem um hino bastante conhecido que nos diz: Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E aí a gente segue dizendo que pleno perdão Ele nos dá. Ó, que segurança! É um hino bastante conhecido que respalda as verdades bíblicas em relação à fidelidade do nosso Deus. Então, o primeiro princípio dos 5 que nós queremos deixar aqui para você nesta hora é que o nosso Deus é fiel, ou o Deus de fidelidade. Talvez esse fique melhor para você se achar. O Deus de fidelidade. E aí você lembra que quando a gente fala do Deus de fidelidade, a gente está falando do Deus triuno e da palavra de Deus, certo? Aí você pode perguntar e lembrar, nunca e jamais se esquecer, porque eu tenho certeza que eu e você, nós podemos experimentar a fidelidade do Senhor e a fidelidade dele através das Escrituras. E aí você pode perguntar, mas Cíntia, qual é o âmago da fidelidade? Né? Eu preciso aprender mais sobre isso. Fidelidade, ela é definida, já informei para vocês no original ali com pistós, né? Trazendo para o nosso português, a gente poderia também defini-la como lealdade, credibilidade e tenacidade. Você sabe o que é isso? Talvez a palavrinha tenacidade seja mais difícil para você entender. Mas a gente pode lembrar de tenaz, né? De algo que é resiliente. Eu e você precisamos ser mulheres fiéis. Eu e você precisamos ser mulheres leais, mulheres que tenham credibilidade, mulheres resilientes. Você é uma mulher assim, querida amiga que nos ouve nesta hora? Você é uma mulher assim? Ou será que depende das circunstâncias para você dizer se você é fiel ou não? É algo que eu e você precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos buscar auxílio do Senhor para que nós possamos verdadeiramente ser mulheres fiéis e termos na nossa essência esse aspecto do fruto do Espírito dado pelo próprio Deus, para que os nossos dias sejam vividos de forma digna do Senhor Jesus. Abra aí a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, eu gostaria de ler esse texto com você. Se você tiver sem a Bíblia, não tem problema, você vai ouvir, você pode tomar nota e depois você pode ler. Às vezes você está no hospital, às vezes você está aí no trânsito, enfim. São muitos os lugares, né, onde cada mulher se encontra nessa hora, mas você pode ouvir as Sagradas Escrituras. 1 Timóteo capítulo 3, 11 nos diz assim: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Olha aqui mais uma ordem bíblica para nós, que nos traz aí o maravilhoso livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11.
como que as mulheres devem ser, como que a gente deve se portar, dentre tantas características, vem aí mais uma vez a palavrinha fiéis. E não apenas sermos fiéis em algumas coisas, mas sermos fiéis em tudo na nossa vida. Você é uma mulher fiel? Talvez você possa falar assim, mas Cíntia, eu ainda não sei se eu verdadeiramente sou uma mulher fiel. Talvez você precise de uma ajudinha. E aí eu já entro no terceiro princípio sobre a fidelidade. Vamos ver então as marcas da fidelidade, porque aí talvez ajude a você a perceber se você verdadeiramente é fiel ou não. Então vamos lá. Já vimos que o nosso Deus é fiel. Já vimos sobre o âmago da fidelidade, estamos falando de princípios, né, da fidelidade. Agora nós vamos ver sobre as marcas da fidelidade. Preste bem atenção para você não se perder. Gostaria de agradecer aos jovens daqui da Igreja de Canoas, minha amada UMP, que me presenteou, olha que coisa mais linda, com essa cuia dizendo família. Projeto de Deus. E ainda gravou aqui o nomezinho, olha, Raquel, Rebeca, Daniel pai, não é, meu esposo, Cíntia e Daniel filho. Eu simplesmente amei. Nós temos assim um carinho muito especial por cada jovem, cada adolescente, enfim, aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. E vamos lá, que tem alguns deles aí aprendendo conosco, não é? Vamos lá. Quais são as marcas da fidelidade? Para eu perceber, Cíntia, será que eu sou uma mulher fiel ou não? Ou então para eu suplicar a ajuda do Senhor sobre a minha vida, porque eu quero me tornar uma mulher fiel. Vamos lá. Marcas da fidelidade. Uma mulher que é fiel, ela é perseverante. Você é uma mulher perseverante, mas não é em algumas coisas. A perseverança em tudo que se faz. Você é uma mulher constante? Você é uma mulher perseverante? Ou você é uma mulher que parece um eletrocardiograma, né? Que sobe e desce, parece uma gangorra, sobe e desce. Não tem uma constância, não existe uma perseverança. Querida mulher, você precisa ser perseverante. Se você deseja se tornar uma mulher fiel, você precisa desenvolver a perseverança em todos os aspectos da sua vida. A perseverança é algo fundamental. Ah, desejo um trabalho melhor, então eu vou me dedicar a estudar mais, prestar concurso, ou se você é empreendedora, você vai procurar outras formas que você consiga abranger outros campos ou outros setores. Se você deseja emagrecer, você precisa ser perseverante, não é? Você não pode começar e parar. Você até pode, mas você não vai obter um resultado tão eficiente. Até mesmo em relação à leitura da palavra, você precisa ser perseverante. Nenhuma de nós, se deixarmos de ser perseverantes, vamos ter uma caminhada bíblica com Deus. Nós vamos caminhar um dia, aí nós vamos passar 3 dias sem caminhar. Depois nós vamos levar umas quedinhas, vamos ficar prostradas por lá e passa-se uma semana, não é assim? Passa-se 2 semanas, está todo mundo caminhando, né? Para quem tem esse maravilhoso material aqui, com explicações diárias de cada capítulo da palavra do Senhor, um tesouro riquíssimo que Deus nos deu para a gente se crescer espiritualmente, poder entender mais da palavra do Senhor. Aí está todo mundo, não é uma maratona para ver quem chega primeiro, é uma caminhada. Está todo mundo seguindo. Apenas 3 capítulos por dia, em alguns dias 5 capítulos por dia. Vamos colocar aí no máximo 10, 15 minutos, estourando das 24 horas que o Senhor nos dá. Se você e eu não tivermos perseverança, nós não seguiremos também fazendo a caminhada bíblica. Se nós não tivermos perseverança, nós não vamos ter forças nem para viver. Então, as marcas de uma mulher que deseja ser fiel, ela é uma mulher perseverante. Ela é uma mulher que cumpre as suas obrigações em qualquer circunstância. Você é uma mulher que cumpre as suas obrigações? Ou você precisa que alguém esteja sempre lhe lembrando? Se você tem algum problema de esquecimento, ou até mesmo alguma questão neurológica, como déficit de atenção, você precisa ter alguns recursos extras para poder dar conta do recado. De repente você precisa botar um alarme no celular, você precisa marcar na sua agenda virtual ou física, ou do papel, o que você precisa fazer, não é?
Isso também faz parte de uma mulher que deseja ser fiel. Ou as marcas de uma mulher que é fiel, é o que nós estamos vendo. É uma mulher que é perseverante, é uma mulher que cumpre as suas obrigações. Falou, está falado. Eu vou fazer tal coisa. Não precisa mais. Olha, eu juro por minha mãe para morrer pretinha. Afinal, eu não sei de onde veio isso, né? Mas enfim, não precisa jurar. Basta você falar. A palavra da mulher que é fiel é sim, sim, não, não. Obviamente, minhas queridas, pode ser que aconteça algum imprevisto, mas a mulher que é fiel, se não conseguir cumprir naquele dia, a outra vai dizer assim, ué, mas aconteceu alguma coisa. Porque se a Cíntia falou, ela vai cumprir. Ela não apareceu, pode ir atrás. Ou está doente, não avisou com antecedência que teve algum imprevisto, tem alguma coisa por trás. Pode ter havido algum incidente ou algum acidente. Isso pode acontecer. Obviamente, pode aparecer coisas maiores que fogem do nosso controle. Mas, ordinariamente, as mulheres que são fiéis, elas são perseverantes. Como nós precisamos de mulheres perseverantes. Como a nossa geração de mulheres são de mulheres inconstantes. Até mesmo nas coisas boas. Começamos e não terminamos. Começamos e paramos. Começamos e reclamamos. Começamos e cansamos. E isso não é marca de uma mulher fiel. A mulher que é fiel é uma mulher perseverante, é uma mulher resiliente, é uma mulher que tem resistência, ainda quando as circunstâncias não favoreçam. Ela segue firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, chamado Cristo Jesus. É desse tipo de mulher que o Senhor deseja fazer da minha vida e da sua vida. É totalmente possível. Nós precisamos reconhecer que não temos tido essas marcas de uma forma tão eficiente como nós desejamos ou como o Brasil imagina e o mundo deseja ter. Mulheres perseverantes, mulheres que cumprem as suas obrigações em qualquer circunstância. Não é só quando tudo vai bem ou quando algo favorece a ela. Não. Qualquer uma circunstância, boa ou ruim, a mulher cumpre, se ela for fiel, ela vai cumprir as suas obrigações. Uma mulher que é fiel também tem uma marca, sabe qual é? Ela se dispõe a servir. Ah, não, agora eu vou tomar até uma aguinha. Agora eu vou tomar uma aguinha. Vou até tirar a cuia do chimarrão daqui e vou tomar uma aguinha. Olha que linda essa caneca, está chegando o Dia das Mães, está chegando o Dia das Mães. E eu já ganhei um lindo presente antecipado. Daniel, filho que me deu. Muito obrigada, filho. Mãe, coração grande, café quentinho, aconchego, cheiro, melhor colo. Olha que lindo. Eu te amo. Vou tomar uma água porque agora está falando sobre disposição de servir. No final do estudo eu quero indicar um presente maravilhoso que você pode dar para sua mãe. Um presente de valor eterno. Não perca, eu vou deixar uma dica para você. Estamos vendo, você que chegou agora, sobre as marcas da fidelidade. Já vimos que a mulher que é fiel é uma mulher perseverante. Você é perseverante? A mulher que é fiel é uma mulher que cumpre as suas obrigações. E você cumpre as suas obrigações? A mulher que é fiel é uma mulher que tem um coração disposto a servir. Seja entregando uma mensagem, seja ensinando a outras, seja fazendo uma refeição, seja auxiliando na sua casa, seja auxiliando no seu trabalho, seja auxiliando na sua igreja. É uma mulher que já aprendeu com o nosso mestre, que não veio para ser servido, mas sim para servir. O nosso mestre Jesus é o maior exemplo de serviço que nós temos. E se ele, que é poderoso, que é o príncipe da paz, que é sem pecado, serviu para nos deixar de exemplo, por que que você não deseja servir, não deseja ter uma vida de serviço? Deseja sempre ser servida. Se você está desse lado das mulheres que desejam ser servidas, eu quero informar que você ainda precisa crescer e amadurecer na caminhada com Deus. Você ainda não se tornou uma mulher madura espiritualmente. Você continua sendo uma menina na fé, uma menina espiritual. Menino é que anda agitado de um lado para o outro. Uma hora quer um pirulito, outra hora quer um chocolate, outra hora chora do nada, você pergunta o que tem. Não é assim? Mulheres maduras, mulheres fiéis estão,
com as mangas arregaçadas e dispostas a servir. Chega de desculpas. Quantas desculpas você tem colocado para não servir na obra do Senhor? Às vezes, normalmente o Senhor enche o nosso dia de oportunidades para servirmos. Servirmos enquanto pegamos um ônibus, que estamos sentados, vemos uma pessoa mais idosa, é hora da gente servir. Levantar com cordialidade e oferecer o nosso assento àquela pessoa. Lá no trabalho, quando algo cai ou quando precisa de um tempinho a mais, você ter sempre a disposição de servir. O mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer quando nós tivermos mulheres mais dispostas a servir. Nós precisamos de mulheres fiéis, nós precisamos de mulheres que dediquem a sua vida com hospitalidade. Tem várias formas de servir, através da hospitalidade, através do amor, através da alegria, através da bondade, através da benignidade. Veja que o leque é gigante, minha querida. Não é possível que você não esteja enxergando tantas necessidades para você servir. Se você tiver alguma dificuldade, procure uma mulher madura, mentora. Como que eu posso servir? Eu estou aqui parada. No reino de Deus não existe parasita, não existe contempladores. Existe mulheres fiéis dispostas a servir. E eu desejo e tenho certeza que você já tem servido ao Senhor, mas talvez ainda não o suficiente, não do tanto que o Senhor deseja, para que o nome dele possa ser reconhecido, engrandecido, a bondade dele seja manifestada através da sua vida. Você é uma mulher que tem um coração disposto a servir? Se não for, o Senhor te convida nesta hora para que você seja uma mulher fiel, ou seja, uma mulher perseverante, uma mulher que cumpre com as suas obrigações, uma mulher que tem o coração disposto a servir, uma mulher que comparece na hora marcada, e aí entra nas obrigações, não é? Antes do horário marcado, para não ficar preocupando aos outros, chega sempre antes um pouquinho do horário, sai um pouquinho depois. São marcas, nós estamos aqui expondo marcas de mulheres que desejam ser fiéis, porque fiel é o que o Senhor deseja que eu e você seja. E a fidelidade faz parte do aspecto do fruto do Espírito. E eu e você que queremos e desejamos caminhar com o nosso Deus, precisamos ser mulheres fiéis. Então, a gente pode observar que, dentre essas marcas, são mulheres que mantêm a palavra, se ensinam, não, já falei anteriormente, o que passar disso vem do maligno. Desmarca em cima da hora, não tem responsabilidade, assume coisas que não deveria assumir, ou assume coisas e deixa o outro na mão de última hora, ou diz que comparece, mas não comparece. Isso não é marca de uma mulher fiel. Pelo contrário, é marca de uma mulher infiel. E nós não desejamos ser infiéis. É uma mulher que, se a gente fosse observar com mais cautela a vida, é uma mulher que empenha-se em tudo que faz. É uma mulher que tem as marcas da fidelidade, é uma mulher que busca excelência. É uma mulher que faz tudo como que para o Senhor. Já compreendeu que o nosso trabalho aqui não é em vão. E tudo que a gente faz, o Senhor toma nota. Você é uma mulher assim? Por que a gente faz assim? Porque a gente segue o exemplo de Cristo Jesus. Simples assim. Porque eu me chamo cristã, pequenos cristos, e Cristo fazia tudo com excelência, e Ele é fiel. Então, se Ele é fiel e eu sou embaixadora do Rei, eu preciso entender que eu desejo e eu preciso também me tornar fiel. Então, veja que as marcas da fidelidade, elas nos dão assim um norte para uma autoavaliação. Talvez você já tenha tanto tempo que diz conhecer ao Senhor, mas ainda não seja uma mulher fiel. De 0 a 10, faça uma autoavaliação. Peça ao Senhor aí onde você está, para fazer de você uma mulher fiel. Uma mulher fiel à sua família, uma mulher fiel no seu trabalho, uma mulher fiel na sua igreja, uma mulher fiel com a sua vizinhança, uma mulher fiel na sua faculdade, uma mulher fiel dentre os seus familiares. Não deixe os outros na mão. Dê esse passo de fidelidade com a graça de Deus. Busque ao Senhor e você vai ver o tanto que Ele vai amoldando o nosso caráter, o tanto que através das nossas ações nós podemos mostrar Cristo para aqueles que nem creem.
por conta da nossa fidelidade. Lembre-se que a fidelidade do Senhor é grande. Eu já cantei um pedacinho. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável és. Ninguém há como tu. O nosso Deus tem uma fidelidade gigante, grande. Se eu sou embaixadora de Cristo, se nós falamos que andamos com Ele, não tem outra forma de caminharmos a não ser de forma fiel. Você é uma mulher fiel? Você tem as marcas da fidelidade na sua vida, querida mulher? Pense sobre a sua vida. Ainda dá tempo. A graça de Deus nos alcança nessa hora, nessa tarde, para que nós sejamos fiéis, porque o nosso Deus é fiel. Então, para ajudar um pouquinho mais você, eu vou falar sobre o que é o oposto da fidelidade. Nós vimos aqui nesse princípio, ponto 3, as marcas da fidelidade, ok? Tudo certo? Eu acho que sim, né? Agora, para te ajudar, talvez você ainda não tenha compreendido muito bem, nós vamos falar sobre o quarto princípio, ou seja, o que é o oposto da fidelidade. Primeira coisa, mulheres inconstantes. Você é uma mulher inconstante? Isso é o oposto de fidelidade. A inconstância é terrível na vida da mulher. Você nunca pode contar com a mulher inconstante. Ela diz que vai e não vai. Ela diz que aparece e não aparece. Ela diz que faz e não faz. As mulheres inconstantes, elas mudam de ideia, elas mudam seus princípios de lealdade, elas mudam os padrões de comportamento dependendo das circunstâncias. Ou seja, Cristo não é o foco na vida dela. Ah, hoje eu estou cansada, eu disse que eu ia, mas então eu não vou. Não está preocupada com os desdobramentos da sua ação. Normalmente são mulheres egocêntricas, egoístas, que só pensam em si. Não pensam que o outro está esperando, não pensam que se você se comprometeu com um bolo é para levar um bolo. Inclusive assim, se foi marcado para você levar um bolo, você não vai levar pão, você vai levar bolo, porque de repente toda aquela listinha que foi feita no chazinho, que todas as mulheres gostam, né? E estão aguardando por você e que é constante. Vamos pensar nas nossas departamentais, no nosso universo presbiteriano, é muito comum isso, não é? Então, às vezes você precisa observar até as pequenas coisas. Você tem sido uma mulher inconstante? Se você tem sido uma mulher inconstante, muito cuidado, porque isso é o oposto da fidelidade, ou seja, você não está sendo fiel, você está sendo uma mulher infiel. E a infidelidade não faz parte do fruto do Espírito. O que faz parte do fruto do Espírito é a fidelidade. Então a inconstância é algo terrível. Você começa, mas você não conclui. Tudo vai depender do seu estado de espírito daquele dia. Isso é terrível, isso traz um prejuízo gigante quando a gente pensa não apenas na vida pessoal, mas também na vida coletiva. Peça ao Senhor que faça de você uma mulher constante, uma mulher perseverante, uma mulher que começa, tem início, meio e fim. O fiel, se necessário for, ele morre, mas ele não deixa de fazer. O fiel está triste e chorando, mas ele não deixa de cumprir com a sua palavra, porque ele tem o mestre, ele tem o padrão da fidelidade, ele tem o Deus que é fiel, Jesus é fiel, a palavra de Deus é fiel, então eu que falo que caminho com ele, não posso ser uma mulher inconstante e infiel. Como temos mulheres inconstantes nos dias de hoje, que você não pode contar, você nunca deve contar com uma mulher inconstante. É importante que você avalie o seu comportamento. É muito importante, porque essa inconstância, certamente, minha querida, vai te trazer muitos prejuízos. Você começa uma faculdade, daqui a pouco você termina. Você começa um casamento, daqui a pouco você se separa. Você vai para uma igreja, daqui a pouco, quando você começa a conhecer a igreja, você diz, ah, não, aqui não é para mim não. Porque às vezes uma pessoa fez algo que não foi muito agradável, ou porque você acha que aquela igreja não é perfeita. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, você não vai achar, porque no dia que você entrar nela, ela se torna imperfeita, porque nós seres humanos somos e temos o nosso coração desesperadamente corrupto. Tem um versículo na Bíblia que diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Nós precisamos de um Salvador. Obviamente, a gente não vai conviver com essas circunstâncias que muitas vezes não engrandecem o nome do Senhor, mas é totalmente possível que você seja uma pessoa que não é fiel ao Senhor, que se dependesse de você, a sua igreja estaria um caco se todos os membros fossem como você. Ou talvez não, se todos os membros fossem como você. Como será que seria a avaliação? Talvez fosse mais animada, mais servidora, mais fiel, mais constante, mais perseverante. Eu não sei, quem vai fazer essa avaliação aí é você. Mas observe que a inconstância é um oposto da fidelidade. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, você está sondando o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus quer amoldar a nossa vida. E talvez você até lembre de algumas mulheres que precisam de auxílio. Se você for amiga delas, dá para você conversar em amor sobre essas características ou esse oposto da fidelidade que trazem um prejuízo gigantesco na vida da pessoa e na vida de quem a rodeia ou quem a cerca, né? Pois bem, estamos vendo então aqui, lembrando para você sobre oposto da fidelidade. E estamos aqui dizendo que mulheres que são inconstantes não são fiéis. Outra coisa, mulheres que são irresponsáveis ou irresponsabilidade. São algumas palavras, parece-me que um pouco fortes, mas são fatos reais do que nós estamos tratando. Irresponsabilidade é o oposto de fidelidade. Porque toda mulher que é fiel, ela é responsável. Ela não termina, a mulher que é irresponsável, ela não termina uma tarefa. Ou ela pode até terminar uma das 10 que você colocou, 9 fica pela metade do caminho. Ou seja, é uma mulher que não é confiável, é uma mulher que não pode incumbir-se de uma missão importante. Porque se você der para ela, você não vai sentir segurança nenhuma de que ela vai fazer. E nós temos uma gama de mulheres assim. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando se trata do serviço ao Senhor. Porque às vezes você olha aquela mulher que, nossa, você diz assim, vamos fazer um estudo? Você poderia dar um estudo? Aí a pessoa diz, não, eu tenho vergonha de falar, eu sou tímida. E acontece, não é todo mundo mesmo que vai falar. Mas quando você olha essa mesma mulher na sua vida secular, na sua vida profissional, gente, você volta assim o celular, é fulano mesmo? Falando tudo isso aqui, nas redes sociais, nas mídias. Ué, mas para as coisas do Senhor ela é tímida, mas para isso aqui não é. E a gente observa que não há uma coerência, como se houvesse uma divisão, uma desassociação nos aspectos da vida. A nossa vida, nós somos uma mulher integral, o ser humano ele é integral. Não tem como pensar assim, vida espiritual, vida profissional, vida acadêmica, a gente pode até setorizar, mas a vida espiritual, ela é toda a nossa vida. Eu busco ao Senhor não apenas quando vou à igreja, eu busco ao Senhor não apenas de domingo em domingo. Eu busco ao Senhor e digo que caminho com o Senhor, não apenas na minha vida espiritual, até porque eu não tenho como desassociar, entende? A minha vida espiritual é toda a minha vida. É lá no mercado, quando eu vou fazer uma compra, que eu recebo um troco errado e que eu sou fiel, eu digo, olha, isso aqui veio a mais, não é meu. E a pessoa diz, ainda existe mulher assim? E você glorifica a Deus quando devolve o que não é seu. Porque você foi fiel. Porque você não foi irresponsável. Porque você não foi inconstante. Então, nas coisas pequenas e práticas da nossa vida, a gente pode observar esses opostos aí da fidelidade. Vimos no terceiro ponto, quando a gente fala sobre as marcas da fidelidade, como é que uma mulher fiel é. Agora nós estamos vendo sobre o oposto da fidelidade. Então, se você é uma mulher inconstante, você vai ser uma mulher irresponsável. E isso não se torna uma mulher fiel. Isso não é marcas de uma mulher fiel. Pelo contrário, é o oposto da fidelidade. E agora, eu queria deixar para você a essência da fidelidade. Qual é a essência da fidelidade?
fidelidade, querida, significa fazer. Faça. Simplesmente faça. Faça o que, Cíntia? Faça o que for correto, faça o que for bíblico, independente de sentimentos, independente de estado de humor, independente do desejo, da minha vontade, independente se eu vou receber algo em troca, ou se eu vou receber aplausos ou elogios. Responsabilidade, fidelidade. Então, qual é a essência da fidelidade? Fazer. E lá no Salmo 1 diz, e tudo quanto fizer, ele será bem sucedido. Observe, mas eu quero ser uma mulher bem sucedida. Eu quero, você deseja ser uma mulher bem sucedida? Está aqui, olha, o segredo, lá no salmista já nos diz lá, Salmo 1, quando fala sobre a diferença entre o ímpio, quem crê e quem não crê. E aí ele diz, olha, é como uma planta plantada junto a ribeiros de água e tal. E tudo quanto fizer será bem sucedido. Então, o que é que eu faço, Cíntia, para ser uma mulher bem sucedida? Tem um verbo aí, segundo esse salmo. Faça. Você não está sendo bem sucedida porque você ainda não fez. Talvez você seja um arquivo ambulante de sermões, de tempo de igreja, de conhecimento teológico, mas não está fazendo. Do que adianta você conhecer tudo isso? Talvez você esteja na modinha falar que é mulher reformada, né? Como que você diz que é uma mulher reformada de mãos vazias? Você pode ser qualquer mulher, menos reformada. Porque a mulher que é reformada é uma mulher fiel. É uma mulher que, se necessário for, ela perde a vida por amor a Cristo. Nós vimos, tem aí na nossa playlist, várias mulheres, breves relatos de mulheres da Reforma. Observe, eram mulheres hospitaleiras, eram mulheres que davam abrigo, não por um dia ou dois para uma nem duas pessoas, mas os refugiados da época. Eram mulheres que cuidavam das feridas daqueles machucados. Eram mulheres que acordavam cedo e cozinhavam para muitos. Eram mulheres que cuidavam e ensinavam as crianças. Eram mulheres que auxiliavam os esposos na missão e no serviço, cuidando das pessoas. Eram mulheres fiéis, mulheres comuns, mulheres simples como eu e você, mas que eram fiéis, que desejavam servir ao Senhor. Mulheres que faziam. Chega de blá, 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 minha querida. Mulher que faz, às vezes não dá tempo nem postar foto e nem falar o que fez. Ela faz e ela segue fazendo. Você é uma mulher assim? Você é uma mulher que tem a essência da fidelidade? Ai, Cíntia, eu esqueci o que é fidelidade. Para ter a fidelidade, a essência, o âmago da fidelidade é o quê? Fazer. Não existe mulher fiel que não tem nada, que aparece de mãos vazias, que não faz nada. Estuda, 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 lê 50 mil livros e conhece todo o governo da igreja e... eu já tenho... Mulheres com saudosismo. No meu tempo era assim. Meninas, o nosso tempo é hoje. No seu tempo eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você ainda não está viva? Então esse continua sendo o seu tempo. O nosso tempo vai cessar quando o Senhor nos chamar para irmos para o nosso lar. O dia é hoje. Que oportunidade rica nós temos tido. Você tem sido uma mulher que tem aproveitado as oportunidades, mesmo diante de uma pandemia? Olha quantas oportunidades. Eu não conhecia, jamais pensei em conhecer você que está aí nos ouvindo. Se não fosse talvez pela pandemia, o Senhor não tinha me dado, impulsionado essa oportunidade da gente aprender juntas. Já parou para pensar nisso? Mesmo em meio ao caos, o Senhor pode nos abençoar e nós podemos, quando fizermos aquilo que Ele deseja, glorificarmos o seu santo nome. Nós não vamos fazer para que eu apareça, o nosso eu cada vez mais vai diminuir, para que Cristo apareça em nós. E tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ações, devemos fazer em nome de Jesus para a glória dele. Olha o que nos diz o livro de Tiago, capítulo 4, verso 15. A Bíblia nos diz assim: em vez disso, dever dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós estamos tratando do fazer, o verbo fazer.
E todo verbo tem ação. Existe uma música linda do Estênio que fala sobre a confissão de uma figueira, que é comparada à minha vida e à sua vida. Uma figueira bonita, que produz uma sombra linda. Talvez você seja uma mulher assim, bela, formosa, que recebe tanto conhecimento, tanto banquete espiritual, mas que a terra, apesar de ser fértil, você não tem feito o serviço que o Senhor tem pedido para você fazer. E observe, o fazer não é assim, tem que fazer? Então vamos lá, vamos fazer. Não, é fazer com amor, é fazer com alegria, é fazer sentindo a paz, é fazer por bondade, é fazer com longanimidade, é fazer com fidelidade. Observa a importância dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada, dessa temporada de estudos que eu e você estamos tendo a oportunidade de ter semanalmente. Eu tenho certeza que com todos esses estudos que eu e você temos aprendido da palavra do Senhor, a nossa vida já não é mais a mesma, não é? A nossa vida certamente está melhor. Eu creio que até o seu esposo, o seu filho deve ter dito, o que está acontecendo com você? Olha, se ainda não apareceu coisas desse tipo aí na sua casa, começa a se avaliar. Porque nós não podemos perder a oportunidade de colocar em prática semanalmente todos esses banquetes que o Senhor tem nos dado para alimentar a nossa pobre alma e débil fé. Então, a essência da fidelidade é exatamente o fazer. Você é uma mulher que faz? Eu faço se as outras fizerem. Não, filha. Que tal você começar a fazer? Comece por você. Comece aí na sua casa. Existe uma necessidade gigantesca de sermos fiéis. Nós temos uma necessidade, assim, urgentíssima de mulheres fiéis ao nosso redor. Nós temos muitas meninas, você sabe disso que eu estou falando, muitas responsabilidades dadas por Deus, as quais eu e você não conseguiremos realizá-las sem a fidelidade ser a nossa aliada. É ou não é? São responsabilidades grandes, são responsabilidades que o Senhor coloca todos os dias nas nossas mãos. Quer ver? Eu vou lembrar algumas para vocês. Aqui nós temos mulheres jovens, né? Mulheres que ainda não são casadas, nós temos viúvas, nós temos certamente mulheres que são divorciadas, mas nós temos também mulheres que são casadas. E nós precisamos deixar essa palavra para as mulheres que são casadas. Tito, capítulo 2, verso 4, nos diz assim, olha, a necessidade de sermos fiéis, devemos amar os nossos maridos. E eu tenho um estudo inteiro na nossa playlist, você pode voltar lá. Quando eu falo ali sobre Tito, porque nós debulhamos Tito, lembram? E ainda exemplificando com uma das mulheres da Bíblia. Quando falamos sobre amar aos nossos maridos, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. Quando ilustramos e pudemos trazer uma exposição sobre mulheres que amam os maridos, a mulher que eu trouxe como ilustração, não sei se você já ouviu ou se você vai lembrar, foi uma mulher chamada Gomer, a mulher do profeta que o traía. E nós não devemos ser assim. E quando eu e você já estava quase matando Gomer de tanta raiva, porque ela o traía e ele ia atrás dela. E aí eu fiz aquela comparação, lembram? De que muitas vezes é assim que nós fazemos com o nosso Deus. É a pura graça de Deus na nossa vida. Nós não temos nada de bom para oferecer ao Senhor. É a fidelidade dEle que nos constrange, é a bondade dEle que nos impulsiona, é a alegria da salvação que é a nossa mola mestra, certas de que nós estamos de passagem com as malas que devem estar arrumadas. A sua mala está arrumada? Porque nós estamos e vamos retornar para o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. O nosso lar é na eternidade, junto com aqueles que verdadeiramente já se humilharam e confessaram Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então existe uma necessidade gigante de sermos fiéis. Você é uma mulher fiel? Nós podemos contar com a sua fidelidade? Se as mulheres ou aqueles que conhecem você pudessem dizer assim, eu vou trazer uma característica para Valéria, para Dona Helena, para Dona Juraci, para Giovana, para Kênia, para Maria, enfim, para qualquer uma de vocês que está aí.
Adriana, Gláucia, Cate. Vamos lá. Fábio, Lúcia, Jana. Olha, de tudo que eu tenho visto naquela mulher, ela é uma mulher fiel. Ela é uma mulher fiel, uma mulher que tem responsabilidade, é uma mulher que tem perseverança, é uma mulher que tem comprometimento, é uma mulher que tem palavra. Minhas queridas meninas, amigas do coração, como os nossos dias serão diferentes quando nós vermos a fidelidade de cada uma de nós dentro dos nossos lares e por onde nós andarmos. Não fique aguardando pela outra, seja você uma mulher fiel. Existe uma necessidade urgentíssima de mulheres fiéis nos nossos dias, no nosso Brasil e no nosso mundo. Devemos sim amar os nossos maridos. Estou trazendo alguns exemplos aqui. Disse mais o Senhor, devemos sim auxiliar os nossos esposos. Olha aqui, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Assim como o Senhor nos auxilia, segundo o Salmo, que diz que o Senhor é o salmista, o Senhor é o nosso auxílio, o meu socorro. Essa palavra auxílio reporta a essa outra palavra aqui, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Assim como o Senhor nos auxilia, nós devemos auxiliar o nosso marido. Já parou para pensar nessa responsabilidade? Talvez você diga, mas eu não tenho marido. Mas você vai poder ter, então você já está aprendendo antes. Mas eu não tenho marido, já sou viúva. Mas você deve ser uma auxiliadora também, porque você tem filhos, você tem netos, você pode ser um grande instrumento de bênção nas mãos daquele que lhe rodeia, na sua igreja, na sua cidade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Como necessitamos de mulheres que sejam fiéis. E aí em Efésios ainda nos reporta a esse cuidado que nós devemos ter em ensinar os filhos. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Minhas irmãs, precisamos rever os nossos conceitos como mulheres. Como que você tem ensinado os seus filhos? Ensinar é educar, educar é treinar. Você fala uma vez, você fala duas. Eu sei que parece ser algo assim cansativo muitas vezes, mas eu já ensinei esse menino desde pequenininho. Quem nunca passou por uma experiência como essa, não é? Continue, persevere. Não dê tudo que o seu filho deseja. Tem muitos pais, nós estamos falhando muito, a nossa geração de mulheres, né, como pais, como mães. Dia das Mães está chegando, reveja a sua forma de educação em relação ao seu filho. Estamos perdendo uma geração de ferro e estamos trazendo para a humanidade uma geração de cristal. Os nossos filhos não aguentam um simples não. Tudo quebra, tudo se desfaz, é um reflexo nosso muitas vezes. Nós precisamos desesperadamente orar, clamar pela graça e misericórdia do nosso Deus, rever a forma de educação que nós estamos dando. Se alguém falar, quem é você para falar sobre o meu filho? Ele está assim agitado, porque tudo hoje é hiperatividade, muito cuidado, é falta de disciplina muitas vezes, e a Bíblia nos ensina a disciplinar. O Senhor nosso Deus nos deu os filhos, e nós, como autoridades diante dele, para que nós possamos educá-los nos caminhos do Senhor, desde pequenininho. Não perca seu tempo sem levá-los à casa do Senhor, sem ensinar a palavra do Senhor, sem ser uma mãe segundo o coração de Deus, porque às vezes você quer que o seu filho seja, mas você não é. Você quer que o seu filho sirva na casa do Senhor, mas você não serve. Você quer que o seu filho vá, mas você não comparece. Você quer que ele tenha palavra, mas você não tem. Nós podemos ser um instrumento, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequenez, nós podemos ser um instrumento na vida dos nossos filhos. E se eles, quando crescerem, permanecerem firmes na graça do Senhor, lembre-se que não é porque você foi uma mãe maravilhosa, foi a graça do Senhor que o alcançou. Tem um ensino também sobre como ensinar os filhos e tem uma mulher que nos ensina bastante aí na nossa playlist. Você com mais tempo pode dar um pulinho por lá para dar uma olhadinha. Não podemos achar bonitinho os filhos mandando nos pais. Nós não temos, parece-me que nós perdemos a geração das mulheres, que se está em um ambiente público, por exemplo, e uma criança chora, chorou, observe qual é o motivo do choro.
Mas você não precisa ficar atrapalhando todo o coletivo. Coisa básica, simples, dá uma saidinha. Observa se é fome, observa se está com xixizinho, observa se a fraldinha está... Se for maior ainda, já aguenta umas palmadinhas. Não precisa todo mundo estar quase levantando para pegar o seu filho, porque você atrapalha a questão. Não é que a criança não pode chorar. Pode chorar, faz parte o choro. Todos nós já passamos por isso. Mas tem o simancol, o bom senso de não atrapalhar aquele que está falando. Dá uma saidinha, observa, conversa, arruma, volta. Entende? São coisas básicas que parece que as mulheres de hoje já não têm mais. Outra necessidade de ser fiel na administração do lar e as finanças. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher maravilhosa, também temos mais de um estudo sobre ela. Ela ganhava, ela administrava, ela economizava, ela investia o dinheiro que ela ganhava, fazendo com que rendesse, além de dar parte dele ainda para os necessitados e os pobres. Você é uma mulher assim? Uma mulher virtuosa assim? Você administra bem as finanças? O Senhor nosso Deus nos dá 100%. 10% a gente devolve que não é nosso, por isso que a gente não dá o dízimo, a gente devolve, porque é dele. E os 90% nós precisamos administrar bem. Tem mulher que gasta mais do que o que tem. Tem mulher que vive no vermelho. Tem mulher que está vivendo esse mês, vamos pegar aqui agora, o mês de abril, mas já usando o dinheiro de agosto. Ou seja, esse dinheiro, não, eu estou comprando no cartão. Querida, se você não tem controle sobre o cartão de crédito, quebre. Ele não pode dominar a sua vida. Se você não é mulher organizada financeiramente, você não pode ter cartão de crédito. Cíntia, mas quando eu ganhar bem, não importa quanto você ganha, você precisa administrar bem, e isso também é bíblico. Eu tenho vontade de a gente ainda fazer uma série aí. Olha, são tantas coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração, mas se Ele quiser, conforme nós vimos aqui, Ele vai nos dando a certeza daquilo que Ele deseja. Eu vejo uma necessidade gigante da gente aprender sobre finanças, não é? O que é que vocês acham? Eu vejo uma necessidade gigante da gente aprender sobre, por exemplo, como fazer escolhas certas, não é? Não daria uma próxima série bem legal também? Vão me ajudando, escrevendo aí. Sobre quais assuntos vocês acham que a gente deveria estudar, dar seguimento? Porque daqui a um tempo mais, a gente já vai encerrar aqui o fruto do Espírito. Pelo menos a caminhada da mulher com Deus, nós vamos pensar já na nova série. E eu já estou aqui orando e estudando sobre o assunto. Já parou para pensar? Nós precisamos de ajuda sobre a nossa alimentação. Amo comer, odeio comer. Será que eu estou comendo as minhas emoções? Como será que eu estou agindo? Como será que eu estou fazendo? Coloque aí no nosso chatzinho sobre quais assuntos você gostaria que nós estudássemos. Olha aí que legal. Participe conosco. Interaja conosco, eu vou dar uma olhada com calma. Eu trouxe aqui apenas algumas das opções. Poderíamos estudar sobre a mulher de Provérbios 31, não é? Bela aos olhos de Deus, e esmiuçar essa mulher nas várias áreas da vida dela. Olha aí, vamos colocar aí, vamos participar, vamos orar e vamos aguardar, porque se Deus quiser, vai acontecer. E um tempo atrás eu já até estava falando aqui com algumas de vocês, para quem está nos acompanhando sempre, de que a gente também precisa definir um nome, não é? Para essas nossas quartas-feiras. Nós temos definido por série, mas nós não temos um nome específico. Se você quiser, também você pode sugerir, porque você faz parte desse programa, você faz parte semanalmente desse encontro marcado com as mulheres. Qual o nome que você sugere para que a gente dê a esse tempo riquíssimo de estudo com as mulheres? Olha aí, ó, dei uma pausinha aqui para poder você participar. Não deixa até o final, vai pensando aí sobre temas. Eu já falei alguns, desses que eu falei, quais os que você achou mais interessante? E também ajude-nos a escolher um nome para que a gente deixe a nossa quarta-feira assim, ó, marcada por um nome, para não ficar só falando o programa, não é? Pois bem, fechando aspas aqui, agora vamos voltar. Eu estava falando que nós estamos vendo as necessidades de sermos fiéis em algumas áreas. Dentro da nossa casa, com os nossos esposos, com os nossos filhos, na administração do lar e as finanças, era onde eu estava, na nossa vida devocional. Assim como uma flor, vejam, não está lindo meu jardim? Olha aqui, eu preciso cuidar deles. Eu preciso cuidar delas, das flores. Eu preciso cuidar desse jardim.
senão elas vão morrer. E eu preciso cuidar quando? Ah, não, eu cuido só quando eu tenho vontade. Não, meninas, eu cuido todos os dias, eu preciso molhar todos os dias, eu preciso conhecer que essa florzinha aqui é diferente daquela ali. Eu preciso aperfeiçoar, eu preciso podar, eu preciso molhar, eu preciso arar a terra, eu preciso às vezes dar uma podadinha, não é assim? A nossa vida devocional também é assim. Para a nossa vida espiritual florescer, eu preciso e necessito da palavra de Deus todos os dias. Senão eu vou ser uma mulher anêmica espiritualmente. Não vou ter força. Eu vou ter uma ferritina espiritual muito baixa. Eu não vou conseguir ter força e energia para viver. Eu preciso e nós necessitamos cuidar da nossa vida espiritual. Como você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem sido uma mulher fiel nisso? Leitura da Bíblia, oração, envolvimento na sua igreja? Ou você está só contemplando todo mundo fazer? Você até admira aquela mulher que faz, diz, meu Deus, um dia eu chego lá, mas você não dá os passos para que você caminhe, desenvolva nessa caminhada cristã. Aí você se torna uma mulher inconstante, e uma mulher inconstante jamais vai ser uma mulher fiel. Você precisa parar e pensar que nós também temos uma necessidade de ser fiel na igreja, na casa do Senhor. Servir a Deus, minha querida mulher, exige fidelidade a Ele, ao seu chamado para usar os seus dons e servir o seu povo para a edificação do povo de Deus. Você tem servido ao Senhor, você tem sido fiel? Ou você às vezes faz uma coisinha de nada, um bolo quando lhe pedem uma vez no ano e já dei minha contribuição. A mulher que é fiel, a mulher constante. É a mulher que tem alegria, que se dispõe. Olha, pode contar comigo. É para dar carona? É para levar um lanchezinho? É para levar o estudo? É para limpar o banheiro? É para dar caixas de Bíblia? Ah, não consigo dar caixas, mas eu consigo comprar. Menos, mas eu consigo dar. Precisamos reavaliar as nossas ações. E aí você diz, ai Cíntia, mas eu quero ser assim, mas eu não consigo. Então eu vou te apresentar, de repente você pode ter os inimigos da fidelidade. Existem os inimigos da fidelidade. Primeiro inimigo da fidelidade, cansaço. O cansaço resmunga, a mulher que está cansada resmunga. Não consigo fazer isso, não consigo sair da cama, estou exausta. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 14, verso 3. Tudo, não são algumas coisas. O que mais nos cansa é o pecado. Quanto mais estamos longe do Senhor, mais cansados nós nos sentimos. Porque o Senhor diz que Ele renova as forças daquele que está fazendo. E esses voarão até as alturas. Farão e não se cansarão. Olha que maravilha! Como que pode isso? Exatamente. É algo sobrenatural, é algo que só quem faz pode ter essa experiência com Deus e verdadeiramente não sentir esse inimigo da fidelidade. Um dos primeiros é o cansaço. Outro inimigo da fidelidade, preguiça. O cansaço é uma luta física, a preguiça é uma luta mental. Você é uma mulher preguiçosa? Ai, Cíntia, não fala assim. Não quero fazer isso, não quero limpar a casa, não quero me envolver com esse trabalho, eu não quero nem saber de trabalho, ministério, nem igreja, nem serviço, nem nada, eu não quero ir a EBD, afinal de contas estamos na pandemia, tem muita mulher que está se aproveitando da pandemia e enfraquecendo a fé, muito cuidado, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, será que você não está indo por esse caminho? Será que você não pegou um atalho com a pandemia? Minha querida mulher, avalie a sua vida. Veja se você não está tendo esses inimigos da fidelidade no seu dia a dia. Outro inimigo da fidelidade, a desesperança. Tudo que faço não resolve. Por que tentar? Temos medo de estar falhando como esposa, como mães, como servas. Queria deixar um texto que está lá em Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajosa. Para viver tem que ter coragem. Joga o medo fora. O medo atrapalha toda a nossa vida. O medo nos paralisa. Todas nós temos medo de alguma coisa, mas o medo não pode nos paralisar.
O Senhor não nos deu o espírito de covardia nem de medo. Mas o Senhor diz aqui, ó, ser forte, mulher, seja corajosa, não temas, não tenha medo, não te espantes, porque eu, o Senhor Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, por que é que você vai ter medo se o Senhor está contigo? Se o Senhor é conosco, então nós podemos ir. Lamentações capítulo 3, verso 23, já cantei umas 2 vezes o pedacinho desse versículo aqui, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, o nosso Deus tem uma fidelidade grande e por isso nós precisamos ter esperança, por isso nós precisamos seguir adiante, por isso nós precisamos ter fé. A fé nos move a agir, é através, nós vimos lá no início do estudo sobre a palavra, né, o original que é pistos. Outro inimigo da fidelidade, procrastinação. Ah, Cíntia, depois eu faço. E o que tem de mulher procrastinando? Você precisa procrastinar uma coisa, o pecado. Aliás, você nem precisa ir atrás dele, né? Ele vem até você, mas você não quer conta com ele. Isso você deixa para depois. Se for o pecado, está indo bem. Mas as coisas que nós precisamos fazer, jamais. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ah, e o Senhor colocou nas minhas mãos. Não, não quero não. O Senhor está lhe chamando para você conduzir o louvor. Não, não quero não, preciso ensaiar. O Senhor está lhe chamando a necessidade para cozinhar. Não, não quero não, porque o Covid está aí. Não, então você vai procrastinando. Você vai procrastinando, deixando para depois. O que temos de mulheres procrastinadoras está no número altíssimo. Você é uma assim? Que tal você parar de procrastinar? Faça e faça hoje. Tudo que vier à mão para fazer, faze-a conforme as tuas forças. Não é com a força do outro, mas é conforme a tua força. E a nossa força vai aumentando à medida que nós vamos nos exercitando na fé. É igual à força física. À medida que nós vamos aumentando a nossa atividade física, nós vamos ganhando mais força, nós vamos ganhando mais resistência. Na vida espiritual também é assim. Nós não podemos associar procrastinação com fidelidade. A mulher que é fiel, ela é uma mulher que tem palavra, ela é uma mulher perseverante, ela é uma mulher responsável. Ela não é uma mulher inconstante, ela não é uma mulher irresponsável, ela não é uma mulher que fica procrastinando, deixa para depois. É melhor você já fazer hoje. Sabe por quê? Porque amanhã o Senhor vai colocar mais coisas nas suas mãos para você fazer. Então não fique deixando estas coisas que o Senhor tem colocado diante de você para depois. Outro inimigo da fidelidade, a justificativa. Alguém faz isso por mim. Sempre se justificando. Você conhece mulher assim? Conhece alguma assim? Você já se olhou no espelho? Olha aí, você não pode ficar se justificando a vida inteira. Eu não vou fazer isso porque a outra vai fazer. Você está vendo a necessidade? Atenda, não fica pensando que o outro vai fazer. É tanta gente pensando que o outro vai fazer que sabe o que acontece no final das contas? Ninguém faz. Porque você não tem ação, você não tem proatividade, você fica se justificando. Não, eu acho que isso aí cai melhor para fulano fazer. Querida, é a sua vez, chegou a sua hora. Pare de justificar. 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes e que sejam fiéis em tudo. Eu já li esse texto, lembra? Então, não fique esperando que o outro faça. Faça você na frente. Não para concorrer, mas faça para que o nome do Senhor seja engrandecido. Outro inimigo da fidelidade, já chegando aqui para o final, chama-se apatia. Não faz diferença isso. Eu não tenho apatia com isso. Eu não ligo se eu não leio a Bíblia, eu não ligo se eu não vou ao culto, eu não ligo se eu não estou crescendo espiritualmente, eu sou indiferente com isso. Opa, você está num caminho perigoso, você deveria ligar, você deveria se importar, você deveria crescer mais. Então a apatia também é um inimigo. Outro inimigo da fidelidade, a rebeldia. Não farei isso e ponto final. Não farei o que a Bíblia diz, não farei o que meu marido pede, não farei o que o conselheiro diz, muito menos o que o pastor está falando. Bom, isso chama-se rebeldia. Normalmente, quando estamos longe do Senhor, é assim que nós vivemos, de forma rebelde.
Nesses momentos nós precisamos recorrer ao Senhor. Nós podemos sim, eu e você, encontrar em Deus a força que vem dele. Não é da sua inteligência, não é da sua saúde física nem mental. A visão que vem dele, não é a sua visão, é a visão bíblica, a visão espiritual, não são seus achismos. E por conseguinte nós vamos ser então fiéis. Nós vamos encontrar a fidelidade que vem da fonte certa, a fidelidade que vem do Senhor. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30, capítulo 30, verso 6. O meu desejo, querida mulher, é que você também se reanime no Senhor. A palavra de Deus vem em nosso socorro com algumas sugestões bem práticas. Clame a Deus em oração por fidelidade. No dia em que eu te clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Salmo 138, verso 3. Seja fiel desde as pequenas até as grandes coisas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, já nos diz o Evangelho de Lucas. Livre-se da preguiça e da indolência, porque nós, como mulheres de Deus, não podemos comer o pão da preguiça. Confie na força que vem de Deus e não na sua própria força. Lute contra o comodismo, lute contra a procrastinação, lute contra a inconstância, porque nós esmurramos o nosso corpo e reduz a escravidão para que nós tenhamos pregado ao outro, não venha eu mesma a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Comece em casa com coisas práticas, vá treinando, daqui uns dias você vai estar craque na fidelidade. Atenda ao bom andamento da sua casa, seja fiel aí, com seu esposo, com seus filhos, com seus familiares. Busque desenvolver aí conforme a mulher de Provérbios 31. Seja fiel em todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, a gente já pôde estudar sobre isso. Estudamos então hoje sobre fidelidade, um estudo riquíssimo, gigante, recheado de versículos bíblicos. E o meu desejo é que o nosso Deus derrame graça sobre a sua vida, querida mulher, para que você seja uma mulher fiel. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que eu e você possamos nos tornar essa mulher bíblica conforme o Senhor deseja. Eu não tenho dúvida que o Senhor deseja que eu e você sejamos mulheres fiéis, fiéis conforme o padrão bíblico. É notório, baseado em tantos versículos que nós vimos aqui, que o Senhor deseja e pode fazer da minha vida e da sua vida uma mulher fiel. Por isso nós encerramos esse estudo nessa hora e já de antemão aguardamos por você, para que na próxima semana nós venhamos aprender um pouco mais sobre outro aspecto da caminhada de uma mulher com Deus. Qual vai ser? Não perca! Eu vou aguardar e vou avisar você na próxima semana. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós temos encontro marcado. E por falar nisso, está chegando o Dia das Mães, não é? E eu gostaria de deixar de sugestão para você, já falamos desde a semana passada, um excelente presente, um presente de valor eterno, a Bíblia, com a caminhada bíblica. Você vai se deliciar com cada capítulo explicadinho, desde o Gênesis até o Apocalipse, e essa Bíblia pode chegar até aí a sua casa. Talvez chegue um pouquinho atrasado, não tem problema, mas você pode fazer a sua encomenda. Se você deseja adquiri-la, dá de presente para sua mãe, para sua sogra, para quem quer que seja, para uma mulher, para uma amiga, não deixe de tomar nota. 051, olha aí o WhatsApp, 98111 9571. Nós seremos mulheres certamente bíblicas quando tivermos essa caminhada bíblica diariamente conosco. Não deixe de fazer a sua encomenda. E eu gostaria de deixar então um abraço muito especial para todas as mães que estão aqui nos ouvindo nessa hora. Que o Senhor faça de cada uma de nós mães segundo o seu coração. E eu não poderia assim só generalizar, mas eu quero deixar um abraço muito, muito, muito especial para a minha amada mãe que está aí nos ouvindo também, Dona Juraci, que Deus continue lhe abençoando, como eu sou grata a Deus por sua vida. Certamente a senhora foi e é um instrumento de Deus na minha vida. Receba o meu abraço, ainda que daqui de longe, mas recheado de gratidão e de amor pelo muito que a senhora fez por mim e continua fazendo, né? E juntamente com a minha mãe, eu deixo um abraço também
Para minha sogra, Dona Maria Helena, que foi a segunda mãe também ali que eu ganhei, não é? Dona Helena, que Deus continue restabelecendo a sua saúde física, mental, espiritual e torne da senhora cada dia uma mulher segundo o coração de Deus. Um grande abraço para todas vocês e eu aguardo por todas vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!